Ampola radiográfica para concurso público. Você sabe quais são as informações mais cobradas nos melhores concursos quando o assunto é ampola radiográfica? Ainda não? Então vem comigo e vamos nessa! Olá, eu sou Sheilon Fialho, professor e preparador técnico para concursos públicos em radiologia. Você está no Concursos Já Radiologia, o canal de quem quer sair na frente e fechar a prova para concurso público. O papo de agora é ampola radiográfica. Você já sabe muito sobre isso, não é? Eu creio que você estudou muito bem isso na escola, mas vamos falar agora de concurso público. O que de fato é cobrado nos melhores concursos públicos quando a questão é ampola radiográfica? Vamos saber agora. O sistema emissor de raio-x nós vamos chamar agora de cabeçote. E o cabeçote é composto de duas partes muito importantes. A primeira delas que eu quero destacar é o que nós chamamos de cúpula ou carcaça, que nada mais é do que essa estrutura metálica externa que nós tocamos nela no dia a dia quando nós vamos atender aí os pacientes. A segunda é esta imagem que eu quero te mostrar, que nós chamamos efetivamente de ampola radiográfica. É esse invólucro de vidro que contém em seu interior, além do vácuo, aqueles mecanismos que nós vamos estudar daqui a pouquinho. É importante que você tenha em mente que o cabeçote é a junção dessas duas estruturas, cúpula, que eu também chamo de carcaça, e também a minha ampola radiográfica. A minha ampola radiográfica, que é essa parte vítrea que nós já falamos, está inserida dentro dessa cúpula que eu também chamo de carcaça. O que existe entre esta ampola radiográfica, que é a parte de vidro, e essa cúpula ou carcaça, que é a parte férrea, que é a parte metálica, o que existe entre essas duas estruturas é um óleo, que eu vou chamar de óleo refrigerante ou óleo arrefecedor, que serve para ajudar no resfriamento da ampola após cada exposição que gera muito calor. Dentro da minha ampola radiográfica, que é essa parte vítrea, eu tenho dois polos, pessoal, que é o polo que eu vou chamar de cátodo, ou catódio, ou cátodo, como preferir, que é o polo negativo, onde serão produzidos os meus elétrons, a minha carga espacial, minha nuvem quântica, pessoal, não se esqueçam disso. Já do outro lado, eu tenho o anodo, que pode ser fixo ou pode ser giratório, vamos ver um pouquinho mais para frente. Só que esse anodo, nós iremos falar que é o meu polo positivo, é aquela área de impacto que vai receber a desaceleração, o choque deste grupo de elétrons para então ser formado o raio-x. Fique atento a um detalhe muito importante. Essa parte de vidro da ampola, nós vamos falar que é produzida de um material chamado de pirex, pessoal. É um vidro muito específico próprio para a ampola radiográfica. Mas é também importante lembrar que esta massa de vidro que compõe toda a minha ampola radiográfica pode não ser de pirex, pode ser o que nós chamamos agora de tubos combinados, que são aqueles tubos que vão unir dois materiais para fazer toda essa massa de vidro. Mas fique atento e anote no seu caderno. Essa liga de material que vai compor os meus tubos, as minhas ampolas radiográficas, que eu chamo de tubos combinados, podem ser feitos de dois tipos de ligas. A primeira delas é a liga vidro-metal e a segunda delas é a liga chamada de metal-cerâmica, ou seja, a ampola não é apenas formada, produzida de um vidro chamado pirex. Existem também ampolas do tipo tubos combinados, que podem ser feitos, repetindo, de duas ligas, vidro-metal ou metal-cerâmica. Nos concursos públicos, é muito comum o elaborador de questão misturar esses materiais e aquele que não estiver atento erra uma questão muito simples por bobagem. Mas anote agora no seu caderno outro detalhe muito importante. Os raios X precisam emergir, sair desta ampola radiográfica. E por onde eles passam, existe uma janela de um material específico, também uma massa vítrea, Ou seja, feita de vidro, vamos dizer assim, mas de um material muito específico e radiotransparente. Por que radiotransparente? Porque os raios precisam emergir da ampola radiográfica sem sofrer grandes atenuações, sem sofrer grandes reduções em sua velocidade. Então, este material eu vou dizer que ele é produzido de berílio. Então, voltando aqui a toda a ampola, ela é formada de um material chamado pirex, ou esta massa vítrea pode ser também de tubos combinados. Lembra disso? Vidro cerâmica ou metal cerâmica, guarde isso no seu caderno.
mas por onde os raios-x emergem exclusivamente é produzido de um material chamado berílio. Por qual motivo? Porque o berílio é um material radiotransparente e os raios sairão da ampola radiográfica de forma adequada, sem sofrer atenuação. Vamos falar agora do catodo, catódio, cátodo, como preferir. É no cátodo, no catódio, pessoal, que nós temos aí o polo negativo. Lá é responsável pela produção da minha nuvem eletrônica, carga espacial, carga quântica, pacote de elétrons. É exatamente neste lugar que os elétrons são produzidos e são liberados de encontro ao anodo, que pode ser fixo ou giratório. Daqui a pouquinho vamos ver isso aí, ok? Preste atenção, estes elétrons, na sua produção, que nós chamamos de produção termoiônica, ou seja, produção termoiônica, esses elétrons são liberados através do aquecimento dos filamentos, que são produzidos de um material muito resistente, que eu vou chamar de tungstênio, não se esqueçam disso. Então, pessoal, quando acontece, esse aquecimento, que gera em torno de 2.000 graus ou mais um pouquinho do que isso, mas na radiologia médica é aproximadamente 2.000 graus aí de calor, é a parte térmica. Esta parte térmica vai excitar os átomos constituintes ali daquela massa física dos filamentos helicoidais de tungstênio, E aí esses átomos vão ficar excitados e esses elétrons vão receber muita energia térmica e vão ser liberados, formando então a minha carga quântica, nuvem espacial, pacote de elétrons. Lembra disso aí, pessoal? Não se esqueça disso, que é muito tranquilo. Só que esses elétrons, o nome já diz, são todos negativos. Então esses elétrons vão começar a fazer o quê? Se repelir. Para que esses elétrons não se dispersam, existe uma estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que se chama copo raso, coletor eletrônico ou capa focalizadora. Essa capa focalizadora se transforma em um cinturão em volta deste grupo de elétrons e ela é polarizado, carregado negativamente, conforme você vê no destaque. Então vamos pensar comigo. Se eu tenho cargas negativas ali, um grupo de elétrons se repelindo, querendo ir um para cada lado, um ir embora e abandonar a sua família eletrônica ali. Mas em volta deste auê de forças, dessa guerra aí de repulsão, eu tenho um cinturão que também é negativo. O que vai acontecer? Este cinturão, que chamam copo raso, coletor eletrônico ou capa focalizadora, que está polarizada negativamente, exercerá uma força também de repulsão contra este pacote de elétrons. Esta força vai fazer com que esses elétrons se aglutinem, formando então o que eu chamo de nuvem eletrônica. Então eu consigo garantir agora uma uniformidade no meu pacote de elétrons, para que eles estejam todos juntos, para que possa ser dado um adugue aí em cima do meu anodo, que pode ou não estar girando. Esses elétrons precisam ir em conjuntos, Esses elétrons precisam ir como se fosse lá, pessoal, atrás do trio elétrico de Claudinha Leite, Aquela galera em volta, aquela muvuca de gente ali, Todo mundo unido. Tem que ser o bonde da Claudinha Leite, ok? Então é isso aí. O cinturão, que eu vou chamar de coletor eletrônico, capa focalizadora ou copo raso, serve para aprisionar, aglutinar, manter junto todos os elétrons aglutinados para serem acelerados contra o meu anodo. É dentro deste copo raso, coletor eletrônico, que eu também chamo de capa focalizadora, que eu tenho os meus dois filamentos, que eu vou chamar de foco grosso ou foco fino, filamento maior ou filamento menor. Lembrando, quanto menor o filamento utilizado, quanto menor o foco utilizado, menos divergente será o feixe de raio-x, logo eu terei menos distorção, menos ampliação, menos flow geométrico na minha produção de imagem radiográfica, e a minha imagem será projetada no filme radiográfico com muito melhor qualidade, sem distorção, sem ampliação, com tamanho muito próximo do real. Bora agora falar do anodo, anódio, ânodo. Pessoal, anodo, ânodo ou anódio é aquele disco que vai receber o impacto dos elétrons.
a desaceleração dos elétrons. Os elétrons irão se chocar com este disco, que pode estar girando ou também pode ser fixo com a barrazinha inclinada, como era utilizado antigamente. Os anodos fixos ou giratórios são produzidos de um material chamado tungstênio para equipamentos médicos, vamos assim dizer, né? Que é aqueles equipamentos mais rotineiros do dia a dia que nós utilizamos, tá joia? E também pode ser produzido de uma liga metálica chamada tungstênio-rênio. Guarde isso no seu caderno, não se esqueça. Os anodos fixos ou giratórios são produzidos de tungstênio ou tungstênio-rênio, mas observe, quando são para equipamentos médicos, vamos falar dessa forma, equipamentos da grande rotina aí das imagens radiográficas, das técnicas radiográficas. Mas fique atento que quando se trata de mamografia, ou seja, um mamógrafo, não possui o seu anodo de tungstênio, muito menos de tungstênio-rênio, não. O anodo em equipamentos de mamografia é feito de um material chamado molibdênio, não se esqueça disso. Você reparou que o tungstênio é amplamente utilizado tanto nos filamentos helicoidais lá do meu cátodo, quanto também no meu anodo, que pode ser giratório ou fixo, né? Você percebeu isso. Agora eu quero que você note as 3 características super importantes que o tungstênio possui, pelo qual ele é utilizado em radiologia. Guarde isso no seu caderno, não se esqueça. 3 características importantes pelos quais o tungstênio é utilizado na produção dos equipamentos de raio-x. Vamos à primeira característica do tungstênio: alto ponto de fusão. Vamos primeiro entender o que é fusão. Fusão é a transição de qualquer matéria do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, fusão é o derretimento da estrutura, guarde isso aí. O tungstênio possui um altíssimo ponto de fusão. O ponto central dessa fusão é 3.410 graus. Mas observe que as bibliografias e também a química nos diz que tem uma tolerância de mais ou menos 20 graus. Quer dizer que o tungstênio pode se fundir a 3.430 graus ou também pode se fundir a 3.290 graus. Perfeitamente, existe uma janela aí de mais ou menos 20 graus, não se esqueça disso. Segunda característica do tungstênio: alta taxa de dissipação de calor. O tungstênio possui a capacidade de liberar o calor muito facilmente, não se esqueça disso. Isso é muito importante para a radiologia, por quê? Porque entre um exame ou outro, principalmente quem trabalha, né, em locais de alto fluxo, né, de exame de pacientes entrando e saindo, aquela coisa louca, né, quem trabalha nas emergências da vida aí, não é? Eu quero te lembrar que cada raio-x médico feito, aproximadamente a temperatura gasta ali dentro da ampola radiográfica é de 2.000 graus, não é? Então, entre uma exposição e outra, é preciso que este material tenha também a capacidade de se resfriar rápido, para que ele não acumule energia térmica, vindo então ao seu ponto de fusão. Lembrando, hein? O tungstênio tem um altíssimo ponto de fusão. E agora no segundo tópico, na segunda característica, ele também tem a característica de liberar muito calor muito rapidamente, que faz todo sentido para o serviço de radiologia. Vamos agora à terceira e última característica do tungstênio: alto número atômico. Isso é muito importante. Número atômico é o número de prótons presentes no núcleo do átomo de qualquer material. Então, pessoal, veja bem, o número atômico do tungstênio é 74. Quer dizer que o tungstênio possui 74 prótons dentro do seu núcleo. E como o tungstênio também é um material estável, ele possui em sua eletrosfera 74 elétrons também. Observe, pessoal, o número de elétrons é igual ao número de prótons quando o átomo é estável, não se esqueça disso. Mas veja bem, talvez você me faça uma pergunta: mas Sheilon, me diz aqui, existem elementos químicos na tabela periódica que possuem um número atômico muito maior do que o tungstênio. E eu concordo com você, isso é verdade. Mas fique atento, será que esses outros elementos também possuem as duas características anteriores? De alto ponto de fusão e alta taxa de dissipação de calor? Eu creio que não, não é mesmo? Então daí a importância de se utilizar o tungstênio na produção, na construção dos equipamentos de raio-x.
Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de ampola radiográfica para concursos públicos. Gostou do vídeo? Deixe aqui nos comentários abaixo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E não esqueça de deixar aquele like bacana aqui para dar uma força pro professor. Forte abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!